Em 1944, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos divulgou uma lista das pessoas mais ricas do país. E no topo, entre as mulheres, não estava uma herdeira de império petrolífero, mas sim uma ex-órfã sem teto, que na infância dormia em jornais velhos no metrô de Nova York. Essa mulher ganhava US$ 400 mil por ano, 5 vezes mais que o presidente Roosevelt. E o mais insano, pelas leis do tempo de guerra, ela não tinha direito a receber tanto dinheiro, mas sozinha hackeou o sistema federal e colocou Hollywood na mira. Os produtores a odiavam, porque ela se recusava a consertar seus dentes tortos. Os maridos a temiam mortalmente, e ela simplesmente cortava metodicamente todas as fraquezas humanas de si mesma, para nunca mais ser vítima. Hoje, vamos arrancar a máscara da Dama de Ferro de Hollywood e descobrir como Barbara Stanwyck transformou seu trauma emocional em um império multimilionário. Esta não é uma história sobre como se tornar uma estrela. É uma história sobre como matar a vítima dentro de si e se tornar um predador. Ato 1. O maior papel que nunca ganhou um Oscar. Senhora Taylor. Para entender a verdadeira dimensão da tragédia de Barbara Stanwyck, é preciso remover o brilho do seu projeto mais famoso, o casamento com Robert Taylor. Na história de Hollywood, eles ficaram conhecidos como o Casal de Ouro, um exemplo de fidelidade e harmonia conjugal. Mas, ao analisar essa união sob a ótica da psicologia e das duras leis do cinema dos anos 30, o que se revela não é uma história de amor, mas uma crônica de um complexo acordo comercial, enraizado no medo, controle e solidão. Foi a maior atuação de Stanwyck, desempenhada ininterruptamente por 12 anos, sem sair do personagem por um segundo sequer. Em 1939, o estúdio MGM enfrentava uma situação crítica. Seu principal ativo, Robert Taylor, estava à beira da destruição. Taylor era um ídolo. Seu rosto esculpido estampava caixas de bombons, e as mulheres enlouqueciam por ele. Mas dentro da indústria, todos conheciam a verdade. Por trás da imagem de macho alfa, escondia-se um homem suave, inseguro, que, segundo rumores persistentes, preferia a companhia masculina. Na era do Código Reis, quando qualquer insinuação de imoralidade significava o fim da carreira, Taylor estava vulnerável. Louis Mayer, o tirânico chefe do estúdio, sabia que o menino de ouro precisava urgentemente de uma barba, uma mulher que lhe fornecesse um álibi. E então surgiu Barbara Stanwyck. Por que ela, já uma estrela consolidada com uma determinação de ferro, aceitou esse teatro? A resposta está em seu passado. Após sofrer violência e desvanecimento no esquecimento do primeiro marido, Frank Fay, Stanwyck tinha um medo pânico de homens agressivos e dominantes. Robert Taylor era a escolha perfeita. Submisso, infantil e absolutamente seguro. Esse foi um casamento não por paixão, mas por conveniência de ambas as partes. Ele ganhava proteção contra rumores, ela obtinha o status de mulher casada, e o mais importante, controle total sobre a situação. Stanwyck não apenas se casou, ela adotou o Taylor. Na mansão deles, longe dos olhos curiosos, reinava uma hierarquia peculiar. Ela o chamava de Júnior, ou garoto, e ele a chamava exclusivamente de rainha. Bárbara assumiu as funções de produtora, gerente e assessora de imprensa dele. Ela revisava seus roteiros, o incentivava a exigir aumentos de cachê, ensinava como se portar diante das câmeras para parecer mais viril. Ela moldava uma estrela com o mesmo empenho que Pigmaleão moldou Galateia. Para uma mulher que cresceu em orfanatos, esse controle total era um substituto para o amor. Ela acreditava que, se tornasse indispensável para aquele homem, se resolvesse todos os seus problemas, ele nunca a abandonaria. Ela comprava sua lealdade com cuidado e força. Os rumores sobre o casamento de Lavanda sempre os perseguiram, mas Stanwyck, com a fúria de uma tigresa,
atacava qualquer jornalista que ousasse duvidar de sua felicidade. Ela criou a imagem perfeita: rancho, cavalos, noites juntos à lareira. Mas biógrafos afirmam que por trás dessa idílica fachada havia um vazio. Taylor, sentindo-se inferior ao lado de uma mulher tão poderosa, começou a buscar consolo fora, e nem sempre com mulheres. Stanwyck sabia de tudo, mas ela, a Dama de Ferro, escolheu a estratégia da indiferença. Para ela, manter a fachada era mais importante que a felicidade pessoal. O divórcio significaria admitir a derrota, reconhecer que seus investimentos falharam. E Barbara Stanwyck odiava perder. O colapso veio em 1950. O garoto cresceu e se rebelou. Cansado de ser um acessório eterno de sua grande esposa, cansado de sua superproteção, Taylor exigiu liberdade. Para Stanwyck, isso foi um golpe comparável a uma lesão física. O sistema que ela construiu tijolo por tijolo desmoronou. O homem que ela criou a rejeitou. Sua reação ao divórcio se tornou lendária. Ela não fez um escândalo público. Em vez disso, realizou, talvez, o ritual de purificação mais frio e cruel. Ela reuniu todas as coisas que lembravam a vida em comum: móveis antigos, pinturas, presentes, e as colocou em leilão. Ela vendia o passado como se dissesse: se você vai embora, eu te apago da minha realidade. Mas isso era apenas uma manifestação externa de sua defesa. O paradoxo é que, ao destruir os vestígios de Taylor em sua casa, ela o canonizou em sua alma. Até o fim de seus dias, mesmo 30 anos após o divórcio, ela o chamava de amor de sua vida. Por quê? Porque para Barbara Stanwyck, o mito era mais seguro que a realidade. Admitir que seu casamento foi um acordo que terminou em falência era doloroso demais. Era mais fácil para ela interpretar o papel de grande viúva com o marido vivo do que reconhecer que ainda era aquela menina solitária, Ruby, que ninguém quis proteger de verdade. Ela manteve a fidelidade não a Robert Taylor, mas àquela imagem de vida ideal que ela mesma inventou e na qual tão desesperadamente queria acreditar. Ato 2. $400.000 por ano. Como ela enfrentou o governo dos Estados Unidos. Para entender a verdadeira dimensão de Barbara Stanwyck, é preciso desviar o olhar dos holofotes, tapetes vermelhos e Oscars, e mergulhar nos registros contábeis secos da Segunda Guerra Mundial. É ali, entre colunas de números, que se esconde o drama real que revela mais sobre o caráter dessa mulher do que qualquer papel que ela interpretou. Em 1944, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou o relatório anual sobre as maiores rendas do país. Esse documento foi uma bomba de informação. No topo da lista entre todas as mulheres do país, não estava uma herdeira dos Vanderbilt, nem a viúva de um magnata do aço, nem uma proprietária de poços de petróleo. Era Barbara Stanwyck. Sua renda declarada foi de $400.000. Para nós, esse número pode parecer abstrato, mas vamos traduzi-lo para a realidade dos anos 40. O salário médio anual de um trabalhador americano era cerca de $2.000. O presidente Franklin Roosevelt recebia 75 mil. Stanwyck ganhou 5 vezes mais que o presidente de uma nação em guerra. Mas a verdadeira sensação não estava na soma astronômica, mas no fato de que, pelas leis da época, ela tecnicamente não tinha direito de ganhar tanto. Em 1942, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, a administração de Roosevelt aprovou a inédita Lei de Estabilização, voltada para combater a inflação. O governo praticamente congelou os salários em todo o país. Os empregadores estavam estritamente proibidos de aumentar os salários dos funcionários sem uma permissão especial de Washington. Para os chefões dos estúdios de Hollywood, Louis Mayer, MGM, Jack Warner, Warner Brothers, essa lei foi uma dádiva. Eles ganharam a desculpa perfeita para sua avareza. As maiores estrelas da época, Clark Gable, Bette Davis, Judy Garland,
Iam aos escritórios dos produtores exigir aumentos, e eles apenas abriam os braços com hipocrisia. Adoraríamos encher vocês de ouro, mas a lei é a lei. O tio Sam proíbe. Os atores, presos a contratos de 7 anos, ficaram encurralados. A inflação subia, os impostos sufocavam e suas rendas estavam congeladas pelo governo. Barbara Stanwyck foi a única pessoa em Hollywood que encontrou uma brecha nessa armadura federal e a usou para burlar o sistema. Sua arma secreta, que ela forjou ao longo dos anos, foi o status de agente livre. Já nos anos 30, ela percebeu que um contrato exclusivo com o estúdio era uma forma de escravidão bem paga. O estúdio decidia tudo pelo ator, em qual filme atuar, o que dizer à imprensa e até com quem casar. Stanwyck abriu mão da estabilidade pela liberdade. Ela não pertencia a nenhum estúdio. Legalmente, ela não era uma funcionária com salário fixo, mas uma contratante independente, uma unidade de negócios prestando serviços. Quando a guerra estourou e a lei de congelamento de salários entrou em vigor, os advogados de Stanwyck jogaram essa carta com maestria. Eles provaram que seus cachês não eram salários regulados pela lei. Eram o valor de mercado de um serviço único, determinado novamente para cada novo projeto. Enquanto outras estrelas estavam presas a salários fixos, estabelecidos antes da guerra, Stanwyck negociava um novo contrato para cada filme. Ela organizou um verdadeiro leilão entre os estúdios Paramount, RKO, Warner Brothers e Universal. Sua estratégia era agressiva e genial. Ela criava uma escassez artificial de si mesma. Os estúdios odiavam sua independência, mas eram obrigados a pagar, porque filmes com ela garantiam lucro. Ela extraía o máximo dos produtores. Pelo papel no clássico noir, Pacto de Sangue, ela recebeu um cachê que superava os orçamentos de alguns filmes independentes inteiros. Ela colocou a máquina estatal de restrições em xeque, provando que um contrato privado estava acima da igualdade federal. Mas por trás desse triunfo financeiro, havia um lado sombrio, sobre o qual os jornais silenciavam. Para ganhar esses 400 mil, Barbara Stanwyck trabalhava até a exaustão, filmando 3 a 4 filmes por ano, sem pausas ou férias. Era um trabalho extenuante. Mas o que a impulsionava? Ganância? Desejo de comprar diamantes ou um iate? Não. Stanwyck levava uma vida notavelmente modesta. Sua motivação era puramente psicológica e enraizada em um trauma profundo de orfandade. Em seu sistema de valores, o dinheiro não era um meio de prazer. O dinheiro era tijolos com os quais ela construía um muro entre si e o terror da pobreza. Ela tinha um medo irracional e pânico de que tudo desaparecesse no dia seguinte. Que o telefone parasse de tocar, que a beleza murchasse, ela nunca se considerou bonita, e que o público encontrasse um novo ídolo. Naqueles anos, o imposto sobre rendas extraordinárias chegava a 90%. O governo ficava com a maior parte do que ela ganhava. Mas nem isso a detinha. Para ela, o importante era o próprio ato de acumular, o fato de vencer as circunstâncias. Ao colocar o governo dos Estados Unidos e a máquina de Hollywood na ponta do lápis, ela alcançou seu objetivo principal. Comprou para si o direito de não depender de ninguém. Em um mundo onde as mulheres eram ou enfeites ou vítimas, ela se tornou uma predadora que estabelecia suas próprias regras de caça. Mas o preço dessa liberdade foi alto. Ela se transformou em uma máquina de ganhar dinheiro que simplesmente não sabia parar, mesmo quando a guerra acabou e a ameaça da pobreza desapareceu para sempre. Ato 3. Ruby Stevens, a menina que dormia em jornais. Para realmente entender de onde vem essa dureza assustadora, quase metálica, no olhar de Barbara Stanwyck, um olhar que fazia os homens na tela desviarem os olhos, é preciso fazer uma viagem ao inferno. É necessário esquecer as colinas de Hollywood e se transportar para os bairros sujos, cheirando a carvão e desespero do início do século XX.
A lenda diz que a estrela chamada Barbara Stanwyck brilhou na Broadway, mas a realidade, assustadora e nada glamourosa, afirma o contrário. Barbara Stanwyck é uma armadura forjada por uma menina chamada Ruby Catherine Stevens, para se proteger de um mundo que tentava destruí-la. O primeiro ensinamento de que o universo é caótico, cruel e absolutamente indiferente à vida humana, Ruby recebeu quando tinha apenas 4 anos. Isso aconteceu em 1911, na cidade de Chelsea, estado de Massachusetts. O roteiro dessa tragédia não foi escrito por um dramaturgo genial, mas pelo acaso cego. Sua mãe, Catherine Stevens, voltava para a casa de bonde. Um empurrão, um passageiro que perdeu o equilíbrio, e a jovem mulher caiu do vagão em movimento direto para debaixo das rodas de metal. A morte foi instantânea. Para a pequena Ruby, de 4 anos, foi o fim da infância. Ela não apenas perdeu a mãe, perdeu a única proteção incondicional que existe na natureza. Mas o verdadeiro pesadelo começou após o funeral. Seu pai, Byron Stevens, revelou-se um homem quebrado pela dor e por sua própria fraqueza. Em vez de se tornar um pilar para seus filhos órfãos, ele escolheu fugir. Apenas 2 semanas após o funeral da esposa, ele anunciou que iria trabalhar na construção do Canal do Panamá. Ele beijou os filhos e saiu pela porta. Ruby nunca mais o viu. Ele não enviou cartas, não mandou dinheiro. Ele simplesmente desapareceu, apagando a filha de sua vida como uma linha mal escrita em um rascunho. Assim, Ruby Stevens ficou órfã de pai vivo. Tornou-se uma criança do Estado, passando de mão em mão no sistema de adoção. Os próximos 10 anos de sua vida foram um caleidoscópio de casas alheias, famílias adotivas e quartos frios, onde lhe permitiam viver por caridade ou por subsídio estatal. Nesses lares não a espancavam, mas algo pior acontecia, a ignoravam. Davam-lhe comida e um teto, mas nunca calor. Ruby rapidamente aprendeu a principal regra de sobrevivência. Apego é dor. Se você não ama ninguém, não pode ser traído. Se você não espera nada, é invulnerável. Ela aprendeu a ser invisível, conveniente e, acima de tudo, absolutamente autônoma. Na adolescência, ela entendeu que a educação era um privilégio dos ricos. A escola não podia alimentá-la. Aos 13 anos, ela abandonou os estudos, falsificou documentos, aumentando sua idade, e foi trabalhar. E aqui chegamos àquela imagem que se tornou o alicerce de sua personalidade, mas que os publicitários dos estúdios esconderam com tanto zelo. Nos períodos entre empregos mal pagos, quando era demitida da loja de departamentos onde embalava pacotes ou da central telefônica, a jovem Ruby acabava literalmente na rua. A história de que ela dormia no metrô não é uma bela metáfora. É um fato documentado de sua biografia. Imagine essa cena. A futura rainha das telas, a mulher cujo patrimônio seria contado em milhões, encolhida em um banco de madeira dura no metrô ou no depósito do guarda-roupa de um teatro. Em vez de cobertor, ela usava pilhas de jornais velhos. O cheiro de tinta de impressão, umidade e veneno de rato impregnou seu subconsciente para sempre. Foi ali, tremendo de frio sobre uma pilha de papel, que ela firmou seu principal contrato, um contrato consigo mesma. Ela jurou que sairia daquela miséria a qualquer custo. Decidiu que o dinheiro era a única realidade em que podia se apoiar. Não o amor, não o talento, não a sorte, mas o dinheiro vivo, que a protegeria do frio. Ao contrário de muitas atrizes que chegaram ao cinema em busca de fama, autoexpressão ou arte, Ruby Stevens foi movida por um medo visceral da fome. Esse medo a transformou na soldada perfeita da indústria. Ela aceitava qualquer trabalho, suportava qualquer condição, aprendia a dançar em cabarés de terceira categoria, onde os clientes a olhavam como um pedaço de carne. Ela desenvolveu uma pele tão grossa em sua alma que não podia ser perfurada por críticas ou rejeições. Quando muitos anos depois ela se tornasse Barbara Stanwyck
e interpretasse predadoras cínicas e calculistas em filmes noir, os críticos admirariam sua atuação naturalista. Eles não entendiam uma coisa: ela não estava atuando. Nos olhos de suas personagens, Phyllis Dietrichson, de Pacto de Sangue, ou Martha Ivers, o público via aquele mesmo frio glacial que ela absorveu, dormindo sobre jornais no metrô de Nova York. Ruby Stevens morreu naquelas favelas para que nascesse a inquebrantável Barbara Stanwyck, a mulher que nunca mais permitiria que ninguém a machucasse. Ato 4. Nasce uma estrela na realidade. O pesadelo com Frank Fay. Se você já assistiu ao filme Nasce uma Estrela, não importa se é a versão com Judy Garland, Barbra Streisand ou Lady Gaga, você conhece essa história. Um mentor envelhecido e solitário descobre uma jovem talentosa, a leva ao auge da fama, enquanto ele próprio definham em mansões vazias, e não suporta o sucesso dela. Hollywood transformou essa narrativa em uma bela tragédia romântica. Mas na vida de Barbara Stanwyck, isso foi um horror sangrento que quase custou sua vida. E os protótipos dessa história foram justamente eles: Barbara Stanwyck e seu primeiro marido, o rei do vaudeville, Frank Fay. Quando se conheceram em 1928, a dinâmica de poder era clara. Frank Fay era uma divindade da Broadway. Um irlandês ruivo, o comediante mais bem pago de Nova York, cujo nome era escrito em letras garrafais nos cartazes. Bárbara, ainda apenas a talentosa dançarina Ruby, olhava para ele de baixo para cima. Nele, ela viu tudo o que lhe faltava: poder, confiança, uma figura paterna. Ela, uma menina das ruas, apaixonou-se não tanto pelo homem, mas pela segurança que lhe representava. Ele era seu ingresso para a alta sociedade. Eles se casaram e partiram para conquistar Hollywood. E foi exatamente lá, nas colinas ensolaradas da Califórnia, que a armadilha se fechou. A era do cinema falado estava chegando. Foi um terremoto que esmagou o destino de centenas de artistas. Frank Fay, o rei dos palcos, mostrou-se inadequado para as telas. Seu estilo teatral, suas caretas e mímicas exageradas, pareciam ridículas diante das câmeras. Os estúdios romperam os contratos com ele. Já Barbara Stanwyck, bruta, autêntica, verdadeira, era feita para o close-up. A câmera amava sua verdade. Sua carreira decolou vertiginosamente. Para Fay, um homem com um ego patologicamente inflado, isso foi mais que um golpe. Foi uma ofensa pessoal. Ele não podia perdoar sua esposa por ela, sua criação, ter superado o Criador. E então, sua luxuosa mansão em Brentwood transformou-se em uma câmara de tortura. Fay começou a beber, mas o álcool não o tornava alegre ou sonolento, o tornava um sádico. Cada noite virava uma roleta russa. Ele a espancava de forma metódica e cruel. Testemunhas e biógrafos descrevem cenas de arrepiar. Effaouzil bêbado podia arremessar um vaso pesado nela, dar-lhe um tapa na frente dos empregados ou, pior ainda, submetê-la a terror psicológico. Ele a fazia acreditar que ela era um fracasso, que seu sucesso era um acidente, que ela era feia e indesejada por todos, exceto por ele. O mais assustador nessa situação era que a sociedade da época ficaria do lado do marido. Violência doméstica era considerada assunto de família, e uma mulher que ganhava mais que um homem era vista como uma violação das leis da natureza. Stanwyck suportava. Ela pagava suas dívidas, o tirava das delegacias, escondia os hematomas sob camadas de maquiagem. Por quê? Porque o velho medo do abandono era mais forte que a dor. Ela temia ficar sozinha. Achava que uma família ruim era melhor do que nenhuma. A culminação desse pesadelo veio quando a violência ultrapassou todos os limites. Segundo uma versão, durante uma briga bêbada, Fay, em fúria, jogou seu filho adotivo Dion na piscina, ou ameaçou fazê-lo, e depois atacou a própria Bárbara. Nesse momento, algo nela mudou.
O mecanismo de sobrevivência, adormecido desde as noites no metrô, voltou a funcionar a todo vapor. Ela compreendeu uma terrível verdade. Esse homem não substituiria seu pai. Ele era o mesmo passageiro bêbado do bonde que um dia matou sua mãe. Se ela ficasse, ele a destruiria física ou moralmente. O divórcio de Frank Fay, em 1935, marcou o nascimento da Dama de Ferro. Do tribunal, saiu uma mulher diferente. As ilusões de que um homem forte poderia ser um protetor foram queimadas até as cinzas. Ela aprendeu a lição. O ego masculino é frágil como vidro, e quando ele se quebra, os cacos cortam a mulher. Foi essa experiência com Fay que definiu toda a sua vida e carreira futura. Ela parou de buscar proteção. Ela mesma se tornou a proteção. Em seus futuros relacionamentos, inclusive com Robert Taylor, ela inconscientemente escolheu o papel de Frank Fay, o parceiro dominante, que mantém tudo sob controle, mas sem violência ou álcool. Ela nunca mais permitiu que nenhum homem tivesse poder financeiro ou emocional sobre ela. Quando você vê suas personagens nos filmes dos anos 30, mulheres com um sorriso cínico que aguentam o tranco e revidam, saiba, isso não é Stanislavski. É Barbara Stanwyck, que toda noite voltava para casa para um monstro, até que um dia encontrou forças para matar a vítima dentro de si e se tornar a predadora mais forte na selva de Hollywood. Ato 5. Rebelião contra o glamour. Na era dourada de Hollywood dos anos 30, a fábrica de sonhos funcionava como uma linha de produção de clones. O sistema de estúdios não tolerava individualidade na aparência física. Quando uma jovem atriz assinava um contrato, era enviada para o setor de ajustes. Mudavam a cor do cabelo, arrancavam suas sobrancelhas, faziam-na emagrecer até desmaiar e, como norma, a mandavam para dentistas e cirurgiões plásticos. Marlene Dietrich removeu dentes molares para acentuar as maçãs do rosto. Rita Hayworth passou por um doloroso processo de eletrólise para mudar a linha do cabelo. A atriz não era uma pessoa, mas um molde que o estúdio lapidava para se tornar uma deusa etérea. Quando Barbara Stanwyck surgiu nas grandes produtoras, ela era uma afronta a todos os padrões. Tinha um rosto longo e assimétrico, lábios finos demais, quadris baixos, o que fazia seu andar ser mais firme do que leve, e, para horror dos produtores, dentes tortos com espaços visíveis. Os produtores a olhavam e viam mercadoria defeituosa. Disseram-lhe claramente, se quer os papéis principais, precisa passar pela faca e sentar na cadeira do dentista. Tem que se tornar bonita. A resposta de Barbara Stanwyck criou um precedente que mudou a indústria. Ela disse não. Não foi um capricho de diva mimada. Foi um movimento frio e calculado de uma estrategista genial. Stanwyck entendia sua natureza melhor que qualquer produtor. Sabia que nunca poderia competir com Greta Garbo ou Hedy Lamarr no campo da beleza perfeita. Se corrigisse os dentes e o nariz, se tornaria mais uma. Apenas mais uma boneca bonitinha entre centenas iguais. Mas ao manter sua imperfeição, permanecia única. Sou quem sou. Aceitem ou vão para o inferno, era sua mensagem. Ela intuitivamente captou o espírito do tempo. Era a Grande Depressão. A América passava fome, enfrentava filas por sopa grátis e perdia a esperança. Os espectadores, ao irem ao cinema, estavam cansados de ver deusas de porcelana bebendo champanhe em sedas. Essas deusas pertenciam a outro mundo, inalcançável e irritante. Barbara Stanwyck ofereceu-lhes uma alternativa. Ela era o rosto da multidão. Seus dentes imperfeitos, suas feições marcantes, sua voz rouca, impregnada de tabaco barato, tudo isso gritava realidade. As mulheres na plateia viam nela a si mesmas, cansadas, castigadas pela vida, mas não quebradas.
Os homens viam nela não um ideal inalcançável, mas uma mulher com quem poderiam conversar em um bar. Uma mulher que entenderia o que é perder o emprego ou o último centavo. Ela transformou suas falhas em poderosas ferramentas de atuação. Seu sorriso, imperfeito, podia ser desarmadoramente sincero, como o de uma criança, e num instante se tornar um sorriso predatório, cheio de sarcasmo. Sua voz grave, desprovida de teatralidade, soava como a voz da verdade. No filme Stella Dallas, ela interpretou uma mulher vulgar e sem gosto da classe trabalhadora, que sacrifica tudo pela filha. Não teve medo de parecer ridícula, gorda, suada e feia na tela. Uma estrela glamurosa nunca se submeteria a tal humilhação. Stanwyck transformou isso em triunfo, recebendo uma indicação ao Oscar. Seu recuso à cirurgia e facetas foi uma rebelião da realidade contra a falsidade. Ela provou que a sensualidade não está nas proporções corretas do rosto, mas na energia, inteligência e perigo. Em Pacto de Sangue, ela usa uma peruca loira barata, que parece propositalmente artificial, mas seu magnetismo animal é tão forte que o herói, e o espectador, está disposto a segui-la até a cadeira elétrica. Barbara Stanwyck foi a primeira estrela a vender não sua aparência, mas sua personalidade. Ela fez Hollywood jogar segundo suas regras. A câmera tinha que se adaptar a ela, não o contrário. E, no final, seu rosto rude se tornou o símbolo de uma era inteira. A era das mulheres fortes, que sobrevivem não por causa da beleza, mas apesar de tudo. Ela manteve seus dentes e seu rosto, porque eram as únicas coisas que realmente lhe pertenciam. E ela não estava disposta a entregá-los para serem moldados pelos chefes dos estúdios. Ato 6. Pacto de Sangue. O nascimento do mal absoluto. Em 1944, o cinema mudou para sempre. Até então, havia uma divisão clara nas telas. As boas moças, vítimas, salvadoras, mães, e as más moças, mulheres caídas que no final sempre se arrependiam ou morriam. O mal em forma feminina era sempre caricatural ou justificado pela paixão. Mas quando o noir de Billy Wilder, Pacto de Sangue, chegou aos cinemas, os espectadores viram algo para o qual suas mentes não estavam preparadas. Eles viram Phyllis Dietrichson, interpretada por Barbara Stanwyck. Foi o nascimento do arquétipo da femme fatale em sua forma mais pura e destilada. Era uma mulher que matava não por amor, nem por ciúmes, e nem mesmo por vingança. Ela matava por dinheiro e tédio. E o mais assustador, ela não tinha consciência. Quando Billy Wilder ofereceu pela primeira vez esse papel a Stanwyck, a Dama de Ferro ficou assustada. Até então, sua imagem era de dura por fora, mas boa por dentro. Suas personagens podiam ser rudes, podiam roubar, mas o público sempre sabia. Ela tinha um coração de ouro. Era apenas uma vítima das circunstâncias. Em Phyllis Dietrichson, não havia coração algum. Havia uma calculadora. Eu não posso interpretar isso, Billy, disse Stanwyck. Ela é muito sombria. Os espectadores vão me odiar. Wilder respondeu com uma frase que entrou para a história. Você está certa, mas me diga, Bárbara, você é um rato ou uma atriz? Esse desafio funcionou. Stanwyck aceitou o papel, e a forma como ela o abordou se tornou um padrão de excelência na atuação. A primeira coisa que ela e Wilder criaram foi o visual, que até hoje gera debates entre os críticos de cinema. Aquele peruca loira barata. Quando os produtores viram os primeiros testes, ficaram horrorizados. Ela parece vulgar. Essa peruca parece falsa, como se tivesse sido comprada em uma loja de pechinchas, gritavam eles. Mas esse era o gênio do plano. Barbara Stanwyck insistiu nesse visual. Ela queria que o público sentisse desde o primeiro quadro. Não havia nada de verdadeiro naquela mulher. Seus cabelos eram falsos, seu sorriso era falso, suas palavras eram falsas. Esse visual barato
destacava a essência podre da personagem, que tentava parecer uma dama da alta sociedade, mas era uma predadora do subúrbio. A atuação de Stanwyck em Pacto de Sangue é uma aula de minimalismo. Ela eliminou todas as muletas habituais da atuação. Nada de histerias, nada de lágrimas, nada de mãos trêmulas. Sua Phyllis Dietrichson era calma como uma serpente. Lembre-se da cena do primeiro encontro com o personagem de Fred MacMurray. Ela está na escada, enrolada apenas em uma toalha, olhando para ele de cima para baixo. Nos olhos dela não há paixão, há apenas avaliação. Ela olha para o homem não como um amante, mas como um carpinteiro olha para um martelo. Será que essa ferramenta serve para esmagar o crânio do meu marido? É aqui que a linha entre Barbara Stanwyck e sua personagem se apaga. E é por isso que esse papel se tornou tão assustadoramente convincente. Stanwyck não precisava imaginar como era usar homens para sobreviver. Toda a sua vida foi um treinamento para esse papel. Phyllis quer matar o marido por um seguro de $100 mil. Barbara se casou com Taylor por status e segurança. Phyllis manipula o agente de seguros para fazer o trabalho sujo por ela. Barbara manipulou estúdios e agentes para conseguir os melhores contratos. Claro, Stanwyck não era uma assassina, mas ela entendia bem o que era cálculo frio. Ela compreendia a psicologia de uma mulher que sabia. No mundo dos homens, seu corpo e sua mente eram suas únicas armas. Ela deu a Phyllis sua própria vontade de ferro, seu cinismo, forjado nos abrigos do metrô. Os espectadores ficaram chocados com o quão confortável a queridinha da América parecia na pele de uma sociopata. Na cena final, quando o personagem de MacMurray atira nela, não há arrependimento no rosto de Stanwyck. Há apenas a surpresa de uma jogadora que perdeu a partida. "Eu nunca te amei, Walter, até este momento", diz ela, e essa é, talvez, a única verdade que sua personagem pronuncia. Porque ela, assim como a própria Stanwyck, só podia respeitar alguém que fosse mais forte que ela. Pacto de Sangue fez de Barbara Stanwyck a atriz mais bem paga de 1944, não por acaso. Hollywood não pagava por sua beleza. Pagava por ela ter mostrado ao mundo um novo tipo de mulher, uma predadora que não se desculpa por seu apetite. Ela legalizou a agressão feminina na tela. Embora no filme a vilã morra, uma exigência da censura, na realidade, Barbara Stanwyck venceu. Ela provou que podia ser o mal absoluto e, ainda assim, manter o público hipnotizado. Ato 7. A Rainha dos Sete. Por que a chamavam de Mrs.? Na hierarquia da Era de Ouro de Hollywood, existia um sistema de castas não oficial, mas rígido, que lembrava um feudalismo. No topo da pirâmide estavam os deuses, estrelas de primeira grandeza. Eles viviam em trailers separados, almoçavam em porcelana fina e olhavam para o pessoal técnico, iluminadores, maquiadores, operadores de câmera, carpinteiros, como se fossem móveis. Era normal fazer uma equipe de 100 pessoas esperar 4 horas pela saída da primadona, enquanto ela fazia birra por causa da cor errada do batom. Marilyn Monroe podia cancelar um dia de filmagem por causa de depressão. Judy Garland, por causa de comprimidos. Barbara Stanwyck foi a única habitante do Olimpo que desceu à Terra e liderou o proletariado. Na indústria, ela ganhou o apelido de Missy, uma forma carinhosa e familiar de se referir a uma irmã mais velha querida ou a uma respeitada dona de casa. Mas a essência desse apelido ia além de simples simpatia. Barbara Stanwyck se tornou uma lenda entre os trabalhadores de cena, colarinhos azuis da indústria cinematográfica. Não porque sorria para eles, mas porque era uma deles. Toda manhã, ao entrar no estúdio, ela realizava um ritual que chocava os diretores novatos. Ela cumprimentava cada membro da equipe pelo nome. E não era uma cortesia de político em campanha. Ela sabia que o chefe dos iluminadores tinha tido uma filha na semana passada e perguntava: "Como está a pequena Suzy?"
Ela sabia que a esposa do assistente de câmera estava doente e podia discretamente colocar um envelope com dinheiro no bolso dele para os médicos, ameaçando: "Se contar para alguém, te mato." Seu profissionalismo era uma forma de empatia. Stanwyck era famosa por saber o roteiro de cor, não apenas suas falas, mas as de todos os parceiros. Ela era a atriz de um take só, One Take Stanwyck. Por quê? Não apenas para economizar filme. Ela entendia perfeitamente a física do processo de filmagem. Sabia que o iluminador segurava um refletor pesado com os braços estendidos no teto, e cada minuto extra de seus caprichos ou erros era uma dor infernal nos músculos dele. Sabia que os figurantes eram pagos por hora, e se a filmagem se prolongasse, eles perderiam o último ônibus para casa. Para Ruby Stevens, a menina que embalava pacotes no porão de uma loja de departamentos, essas pessoas eram seus. E os produtores internos caros, fumando charutos em escritórios, eram estranhos. Existe uma famosa história que ilustra melhor seu status de rainha dos trabalhadores. Durante as filmagens de um dos faroestes, um renomado diretor começou a gritar com uma jovem assistente, responsável por detalhes no quadro, por um pequeno erro. Ele a humilhava na frente de toda a equipe, levando-a às lágrimas. As estrelas geralmente ignoram essas cenas. São brigas de criados. Barbara Stanwyck interrompeu a filmagem. Ela se aproximou do diretor, estando em plena maquiagem e figurino, e com uma voz gelada, a mesma voz de Phyllis Dietrichson disse: "Mais uma palavra nesse tom, e eu saio do set. E você vai explicar ao estúdio por que estamos parados enquanto você massageia seu ego." Um silêncio sepulcral tomou conta do set. O diretor se desculpou. Ela era um sindicato em pessoa. Era a única entre as superestrelas que abertamente defendia os direitos dos dublês. Naquela época, os dublês eram material descartável, frequentemente se machucando sem qualquer compensação. Stanwyck, que adorava realizar suas próprias cenas de ação, cavalgar, cair de escadas, exigia que os dublês tivessem seguro e condições dignas. Por isso a chamavam de Mrs. ou Missy, com a entonação de quem se dirige a um monarca. Os iluminadores ajustavam a luz especialmente para ela, de modo a esconder rugas e destacar os olhos. Era o presente deles, a forma de dizer obrigado. Os operadores escolhiam os melhores ângulos. Se Stanwyck pedia silêncio, até as moscas paravam de zumbir no set. Esse era um respeito que não se comprava com dinheiro ou se estipulava em contrato. Ela criou uma atmosfera única de matriarcado. Os diretores podiam pensar que eram os chefes, mas qualquer pessoa no set sabia. Se começasse um incêndio, não ouviríamos aquele cara de boné com megafone, mas sim aquela mulher de dentes tortos e olhar de aço. Porque ela não nos abandonaria. Porque ela se lembrava de como era ser uma pequena engrenagem em uma máquina implacável. E enquanto ela estivesse ali, a máquina não nos esmagaria. Ato 8. Renascimento na TV. A matriarca do Oeste Selvagem. Nos anos 60, Hollywood se tornou um lugar cruel para atrizes que passaram dos 50. A fábrica de sonhos descartava sem piedade as deusas de ontem. Para estrelas envelhecendo como Bette Davis ou Joan Crawford, restava apenas um nicho humilhante: o gênero horror geriátrico, como O que terá acontecido a Baby Jane?, onde interpretavam velhas loucas e grotescas, assustando o público com seu declínio. Era uma zombaria pública da antiga glória. Barbara Stanwyck, com 58 anos, olhou para esse circo de horrores e fez o que sempre fazia. Mandou o sistema para o inferno e seguiu seu próprio caminho. Ela voltou seu olhar para a televisão. Naquela época, para uma estrela de cinema de seu calibre, ir para a TV era considerado suicídio profissional, uma admissão de derrota. O pequeno ecrã era chamado de gueto para perdedores. Mas Stanwyck, com seu faro de predadora financeira, viu ali não uma queda de classe,
mas um campo de oportunidades inexplorado. Ela assinou para o papel principal na série de faroeste O Vale das Grandes Aventuras, The Big Valley. Mas antes de colocar sua assinatura no contrato, ela fez um ultimato que reescreveu completamente o roteiro. Os produtores inicialmente viam sua personagem, Victoria Barkley, como uma vovó boazinha típica. Ela deveria ficar na varanda, tricotando meias e esperando os filhos cowboys voltarem para servir-lhes café. Não vou interpretar uma velha na cadeira de balanço, declarou Stanwyck com um tom gelado. Não serei aquela que apenas serve biscoitos. Eu serei a chefe do clã. Eu serei quem toma as decisões. E eu vou cavalgar. Assim nasceu Victoria Barkley, uma personagem que se tornou a reencarnação televisiva da própria Bárbara. Era uma viúva poderosa, que governava com mão de ferro um enorme rancho na Califórnia do século XIX. Ela não usava toucas, mas chapéus de cowboy e calças de montaria. Ela não esperava ser salva por homens. Ela mesma salvava seus filhos. Stanwyck praticamente legalizou na tela um novo arquétipo. Uma mulher forte, sensual, ativa e madura, que não perdeu o gosto pela vida. Mas o aspecto mais chocante desse trabalho foi a obsessão física de Stanwyck. Aos 60 anos, ela recusou dublês na maioria das cenas de ação. Não era capricho, era uma demonstração de força. Ela parecia dizer a toda a indústria: olhem para mim, sou mais resistente que suas estrelas de 20 anos. Existe um episódio documentado que se tornou lenda entre os dublês. Pelo roteiro de um dos episódios, o cavalo deveria disparar, e a personagem de Stanwyck ser arrastada pelo chão, com o pé preso no estribo. O diretor, claro, preparou um manequim e um dublê masculino de peruca. Bárbara os afastou em silêncio. Eu mesma vou fazer isso, disse ela. Os produtores empalideceram de horror. A seguradora ameaçou anular a apólice. Mas a senhora foi inflexível. Ela deitou na poeira, a perna foi amarrada ao estribo e o cavalo disparou. A mulher de 60 anos foi arrastada por dezenas de metros sobre pedras e lama. Quando o comando "corta" soou, a equipe congelou em pavor, esperando ver fraturas. Stanwyck se levantou, sacudiu a poeira do casaco, ajeitou o chapéu e perguntou: "E aí, filmamos? Ou precisa de mais uma tomada?" Por que ela fazia isso? Psicólogos diriam que era sua forma de lutar contra o medo da morte e do esquecimento. Mas a verdade era mais simples e dura. Ela era Ruby Stevens, a garota dos becos, acostumada a ganhar cada centavo. Ela desprezava a preguiça e a fraqueza. Se apagavam para ser uma mulher do Oeste Selvagem, ela se tornava uma mulher do Oeste Selvagem, com todos os hematomas e arranhões. No set de O Vale das Grandes Aventuras, ela se tornou matriarca, não só no roteiro, mas na realidade. Os jovens atores, Lee Majors, Linda Evans, a olhavam como uma divindade. Linda Evans mais tarde lembrava: "Eu era uma boneca bonita, que tinha medo da câmera. Bárbara me pegou pelo colarinho e me ensinou a ser profissional. Ela me disse: nunca se atrase, saiba o texto e nunca reclame. Você está aqui não para ser bonita, mas para trabalhar." 4 anos de filmagens, 112 episódios. O Vale das Grandes Aventuras fez de Stanwyck um ícone para uma nova geração de espectadores, que nem sequer tinham visto seus filmes em preto e branco. Ela ganhou o prêmio Emmy, provando que talento não tem prazo de validade. Enquanto suas contemporâneas se entregavam ao esquecimento ou se trancavam em mansões escuras, lamentando a juventude perdida, Bárbara Stanwyck galopava pelas planícies da Califórnia, segurando as rédeas com a mesma firmeza com que segurava seu destino. Ela venceu o tempo novamente, provando que velhice é um conceito para os fracos. Para a Dama de Ferro, existia apenas o próximo dia de filmagem. Ato 9. Noite de Invasão. O Último Combate. Em 1981, Bárbara Stanwyck havia se tornado um monumento vivo de si mesma. Ela tinha 74 anos,
Morava em um bairro elegante de Beverly Hills, em uma casa que mais parecia uma fortaleza impenetrável do que um lar aconchegante. Essa casa era a personificação física de sua filosofia de vida. Muros altos, portões robustos, alarme. Dentro, reinava o silêncio. Sem marido, sem filhos, sem festas barulhentas. Apenas Madame, seus copos d'água, maços de cigarros e a televisão. Ela já não atuava mais no grande cinema, mas o caráter forjado nas brigas de rua do Brooklyn e nas intrigas do sistema de estúdios ainda estava lá. Apenas adormecido, como um velho cão de guerra. E na noite de 27 de outubro, esse cão foi forçado a acordar para um último confronto. Tudo aconteceu como em um roteiro de um thriller barato, do tipo que Stanwyck recusaria por ser clichê. Por volta da 1 da manhã, um homem desconhecido invadiu seu quarto. Ele entrou pela porta de vidro deslizante, a mesma brecha na defesa que sempre a preocupou. Aqui, vale lembrar uma das mais famosas atuações de Stanwyck, no filme Desculpe, Número Errado, lançado em 48. Lá, ela interpretava uma mulher presa na cama, indefesa, que descobre por telefone que será assassinada, passando 1 hora e meia de filme em pânico e terror paralisante, aguardando o inevitável fim. O público chorava ao ver sua vulnerabilidade. Mas naquela noite de 81, o ladrão encontrou não uma heroína de cinema, mas Ruby Stevens. Acordando com a luz forte de uma lanterna em seu rosto, a mulher de 74 anos não gritou "Socorro!". Ela não desmaiou, nem implorou por misericórdia, oferecendo suas joias. Sua primeira reação foi de fúria. Como ele ousava? Como ele ousava violar seu território? O criminoso esperava encontrar uma velha frágil, paralisada pelo medo. Em vez disso, deparou-se com uma fúria. Stanwyck tentou resistir fisicamente. Parece loucura, uma senhora idosa contra um jovem bandido, mas é fato. Ela não iria se render sem lutar. Em resposta à sua resistência, o ladrão a golpeou com uma arma, ou, segundo outras fontes, com uma lanterna pesada, na cabeça. O golpe foi brutal, calculado para derrubar a vítima. O sangue manchou os lençóis. Depois, ele a arrastou para um armário e a trancou lá. Para qualquer outra pessoa, isso seria o fim. Se não físico, pelo menos psicológico. Uma mente quebrada, medo eterno do escuro, mudança para uma casa de repouso com segurança 24 horas. Mas o que aconteceu a seguir prova definitivamente. A Dama de Ferro não era uma máscara. Quando o ladrão, após roubar joias no valor de milhares de dólares, fugiu, e Stanwyck conseguiu sair e chamar a polícia, os oficiais que chegaram ficaram impressionados. Viram uma mulher com a cabeça ferida, ensanguentada, mas absolutamente controlada. Ela prestou depoimento de forma clara, quase militar. Não havia tremor de vítima em sua voz. Havia o metal frio de um promotor. Além disso, nos dias seguintes, ela recusou categoricamente qualquer ajuda psicológica. Recusou-se a se mudar. Recusou-se a mudar seu estilo de vida. Os jornalistas tentaram transformar isso em uma manchete sensacionalista. Tragédia de uma estrela. Mas Stanwyck cortou essas tentativas com um olhar gelado. Fui apenas roubada, dizia ela como se falasse sobre o mau tempo. Acontece. Estou viva. Vão se danar. Esse incidente se tornou um final sombrio, mas lógico, de sua relação com o mundo exterior. Naquela noite, ela recebeu a última confirmação de sua principal teoria de vida, formulada aos 4 anos após a morte de sua mãe. Você está sempre só. Nenhuma parede, nenhum milhão de dólares, nenhuma fama te protegerá quando a porta se abrir na escuridão. No fim das contas, entre você e o abismo, só existe sua própria força. O ladrão roubou suas joias, mas não conseguiu roubar sua dignidade. Ele quis transformá-la em vítima, mas ela transformou esse episódio em uma demonstração de sua indestrutibilidade. Mesmo com a cabeça ferida, trancada no armário, ela manteve o controle,
porque seu espírito não se deixava quebrar. Esse foi seu último combate, e apesar da derrota física, moralmente ela saiu vencedora. Ela sobreviveu. De novo, como sempre. Ato 10. O Último Ato, de Barbara Stanwyck. No dia 20 de janeiro de 1990, no Hospital St. John, em Santa Mônica, parou de bater um coração que havia funcionado por mais de 80 anos como o motor mais confiável da história de Hollywood. Barbara Stanwyck deixou este mundo aos 82 anos. A causa da morte foi uma combinação de enfisema pulmonar e insuficiência cardíaca. E é justamente na doença que se esconde a última e sombria ironia de seu destino. Enfisema é uma doença de fumantes. Barbara começou a fumar aos 9 anos, ainda como a pequena Ruby Stevens. Ela não acendeu o cigarro para parecer glamourosa com piteira, como faziam as divas de seda. Ela fumava para ser aceita nos fundos sujos de fábricas e centrais telefônicas, para abafar a fome e se aquecer no metrô gelado. Esse hábito que se tornou seu companheiro eterno, sua voz rouca e fumada era sua marca registrada, vinha daquela infância miserável da qual ela fugiu a vida toda. O passado, no entanto, a alcançou e levou seu último suspiro. Mas o mais revelador não foi a maneira como ela partiu, e sim o que aconteceu depois. Em Hollywood, a morte de uma estrela desse calibre é sempre um espetáculo grandioso. Quando lendas como Rudolph Valentino ou Judy Garland morriam, isso se transformava em histeria nacional. Milhares de fãs chorando, ruas interditadas, cerimônias suntuosas com longos discursos, mausoléus de mármore cobertos de flores. É o último ato de um espetáculo onde o corpo morto da estrela se torna o principal adereço para o luto do público. Barbara Stanwyck, fiel a si mesma até o último segundo, recusou categoricamente participar desse teatro. Ainda em vida, ela fez um testamento que chocou seus agentes e amigos. Nele estavam instruções rígidas e inegociáveis. Sem funeral, sem cerimônia, sem despedida pública, sem túmulo. Ela proibiu que sua morte se tornasse um evento social. Ela conhecia o valor das lágrimas de Hollywood. Ela sabia que em seu funeral apareceriam pessoas que a odiaram em vida, que a invejavam ou que apenas queriam aparecer diante das câmeras de óculos escuros. Ela desprezava a falsidade em todas as suas formas e não estava disposta a desempenhar o papel principal na última encenação da hipocrisia. Não quero que ninguém fique me encarando quando não puder retribuir o olhar. Era o subtexto de sua decisão. Em vez de um cemitério como Forest Lawn ou Hollywood Forever, onde descansam os restos de seus colegas, ela escolheu o vento. De acordo com sua vontade, o corpo foi cremado e as cinzas espalhadas de um helicóptero sobre a cidade de Lone Pine, na Califórnia. Essa escolha de lugar era profundamente simbólica. Lone Pine é um deserto árido e pedregoso aos pés das montanhas Sierra Nevada. Não é o mundo do glamour, das palmeiras e das piscinas. É o mundo dos faroestes. Foi lá que foram filmadas cenas externas de muitos de seus filmes e da série O Vale das Paixões. Era uma terra onde apenas os fortes sobreviviam. Terra seca, sol escaldante, rochas afiadas e vento cortante. Era uma paisagem que correspondia perfeitamente ao cenário de sua própria alma. Bela em sua verdade austera, inacessível e eterna. Barbara Stanwyck desapareceu sem deixar um ídolo de pedra. Os fãs não têm um lugar para levar flores. Os turistas não têm uma lápide para tirar selfies. Ela se apagou do mundo físico tão completamente quanto apagou de sua vida o ex-marido. Seu final é o triunfo absoluto da independência. Ela não pertence à terra. Ela não pertence à administração do cemitério. Ela não pertence nem mesmo à história no sentido convencional da palavra. Ela se tornou parte do ar sobre aquela América que conquistou. No fim das contas, a história de Barbara Stanwyck não é a história de uma Cinderela. Cinderela precisa de uma fada e de um príncipe.
Ruby Stevens não precisava de nada além de sua própria vontade. Ela saiu das favelas, onde dormia sobre jornais, comprou Hollywood, colocou o governo de joelhos, sobreviveu à traição do amor, manteve a dignidade diante da velhice e partiu para a eternidade em seus próprios termos, sem permitir que ninguém a visse fraca, nem mesmo no caixão. Hollywood vendia ilusões. Barbara Stanwyck era a única realidade nessa cidade de mentiras. E quando ela se foi, a realidade acabou. Restou apenas o mito da Dama de Ferro, que era forte demais para ser feliz e orgulhosa demais para se arrepender disso. Barbara Stanwyck partiu invicta. Ela nos mostrou o que é a força absoluta e destilada. Um estado em que você não precisa de ninguém para se sentir completa. Ela era a única adulta em uma cidade cheia de crianças mimadas. Transformou seus pesadelos de infância não em crises, mas no alicerce de concreto de seu império. A Dama de Ferro provou: se você não espera por um salvador, você se torna um. Analisamos um caso único de sobrevivência. É um manual de como converter o medo da pobreza em milhões de dólares e as imperfeições da aparência em uma arma de destruição em massa. Stanwyck nos ensinou que no mundo das ilusões, só vence quem tem a coragem de ser assustadoramente real. Barbara Stanwyck sobreviveu porque matou a criança dentro de si e se tornou uma guerreira de aço. Mas a história de Hollywood conhece também o exemplo oposto. O exemplo de um ídolo que o mundo inteiro vê como símbolo de masculinidade, independência e rebeldia. Estamos acostumados a ver James Dean como o destruidor do sistema, o cara de jaqueta de couro que não ligava para regras. Mas e se eu disser que isso é a maior mentira da cultura pop? Assista ao vídeo em que desmonto o mito do rebelde sem causa. Você verá que sua ousadia não era força, mas um pedido patológico por atenção. Descobrirá que por trás da imagem de macho se escondia um menino frágil e abandonado, que tinha pavor do silêncio. A tragédia de James Dean, uma criança que nunca aprendeu a viver sem aplausos. Inscreva-se para não perder novos vídeos sobre novos heróis.